Agenda 10, exercício 9 de cálculo. É para calcular as derivadas. Então, a primeira é g de x igual a seno de arco tangente de raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado de x. Primeira coisa é que a gente sabe que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Se eu deixar o seno ao quadrado sozinho, passar o cosseno para o outro lado, vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado, que é o que aparece aqui dentro, ó. Então, esse 1 menos cosseno ao quadrado, eu posso trocar por seno ao quadrado de x, que é esse aqui. Como ele está dentro de uma raiz, o quadrado corta com a raiz. Então, essa minha função, eu posso escrever ela assim: seno de arco tangente de seno de x. Ok? Tá. Como é para derivar e eu tenho uma função dentro da outra, é para fazer regra da cadeia. Então, regra da cadeia na derivada é: deriva de fora, derivada de seno é cosseno de tudo isso aqui, arco tangente de seno de x, vezes a derivada do de dentro. Dentro é arco tangente. A derivada de arco tangente é 1 sobre... Deixa eu só olhar na minha lista. 1 sobre 1 mais o que está dentro do arco tangente ao quadrado. Certo? Tá, essa é a derivada do arco tangente vezes a derivada de dentro. Derivada de seno é cosseno de x. Tá, então... não tem mais o que fazer nessa conta, né? Então, a gente só pode escrever isso melhor como cosseno de arco tangente de seno de x, vezes o cosseno de x sobre 1 mais seno ao quadrado de x. Até existe alguma outra fórmula, como essa aqui, né, que a gente chama de identidade trigonométrica, que dá para melhorar essa conta. Mas isso é uma coisa bem difícil de se saber mesmo assim. Essa aqui que eu mostrei aqui é básica, ela é bem, né, bem básica, obrigatória de saber mesmo, fazer essa troca, que é a identidade fundamental, né? Mas agora, essa de cosseno de arco tangente tem alguma coisa aí para melhorar, mas isso já não é obrigatório. Se você conseguir chegar nessa parte, você já vai ter a maior parte da nota você vai conseguir. Só se o professor for bem chato mesmo para descontar alguma coisa, tá? Porque isso não é obrigatório do aluno saber, tá bom? A B. Y igual a meio vezes raiz de x elevado a 3 mais seno de 2x. É para calcular a derivada, certo? Como é uma conta de mais, eu calculo a derivada dessa parte e a derivada dessa parte. Então, essa raiz eu escrevo como... não, eu escrevo assim. Eu escrevo como x elevado a 1 sobre 3, sobre 2, que é esse 2 aqui. Então, para derivar, eu tombo o 1/3, né? E no meu expoente, eu tiro 1, que é como se eu tirasse 3 sobre 3. Então, vai ficar menos 2 sobre 3. E ainda sobre 2 que já estava. Mais. Derivada de seno é cosseno.
Só que aqui dentro eu tenho alguém, então eu tenho que multiplicar pela derivada do que está aqui dentro, que é 2x, derivada é 2. Tá, agora, tem que dar uma melhorada aqui. 3 vezes 2 dá 6. Né? Então, vai ficar... esse x elevado a menos 2/3 eu vou passar para baixo. Então, vai ficar 1 sobre... Nessa derivada, eu acho que eu esqueci de fazer alguma coisa. Eu tinha 1 sobre 2. Tombei. É aqui, ó. Eu disse que aqui era 1 sobre 3, e na verdade é 3 sobre 2, né? O que tá dentro vai em cima, o que tá fora vai embaixo. 3 sobre 2. Então, aqui, o meu tombo aqui é 3 sobre 2, tá? Daí, 3 sobre 2 menos 3 sobre 2... Aí, como eu vou fazer menos 1, eu troco por 2 sobre 2, né? 3 menos 1 dá 1, né? E o 2 repete, então é 1 sobre 2. Então, ficou 3. Aqui em cima vai ficar o 3, esse 3 aqui, sobre 4. X elevado a menos meio é raiz quadrada, só que eu boto embaixo. Raiz de x. Agora sim. Mais 2, que eu boto na frente, cosseno de 2x. Tá? E é só isso mesmo, né? Só confundir esses números aqui, tem que tomar cuidado. Tá bom? Mas tá certo o resultado. A C. Y igual ln de x elevado a 5 menos x elevado a menos 2 sobre raiz quadrada de 4x mais 3. Isso é uma divisão, então a gente vai fazer derivada do quociente, né? Regra do quociente. Então, a derivada é: deriva o de cima, derivada de ln de x seria 1 sobre x. Então, seria 1 sobre x à quinta menos x a menos 2. Só que deriva o de cima é regra da cadeia, porque eu derivo o ln, tem que multiplicar pela derivada daqui dentro. Então, derivada de x elevado a 5 é 5x elevado a quarta. Tombo menos 2 vai ficar mais 2, x elevado a menos 3. Então, essa é a derivada do de cima, vezes o de baixo, né? Deriva o de cima, multiplica pelo de baixo, menos deriva o de baixo, né? Derivada de raiz seria como não, essa raiz, né, seria 4x mais 3 elevado a menos meio. Então, seria menos meio, né? Tombei aqui. Se eu somar 1, vai dar meio. Não é menos meio, né? Porque eu quero deriva o de baixo, eu não preciso botar ele para cima. Eu quero a derivada da raiz. Raiz é elevado a meio. Tomba o meio, né? Vezes a mesma coisa que está aqui na base.
que daí vai ficar a menos meio no expoente, porque eu tenho que tirar 1, e eu ainda tenho que multiplicar pela derivada do de dentro. Derivada de 4x é 4, derivada de 3 é 0. Tá? Então, essa aqui é a derivada da raiz. Então, o derivo de baixo multiplica pelo de cima, ln de x à quinta menos x a menos 2. Tá, agora a gente tem que ajeitar. Ajeitar não. Tudo sobre o de baixo ao quadrado. Se eu fizer ao quadrado na raiz, a raiz corta, sobra só 4x mais 3. Então, vai ficar assim. Vai ficar 1 sobre x à quinta menos x elevado a menos 2, eu vou colocar 1 sobre x elevado a 2, tá? Vezes o 5x à quarta mais 2, colocar sobre x à terceira. Vezes a raiz quadrada de 4x mais 3. Menos 4 dividido por 2 é 2, então vai ser 2 ln de x à quinta menos 1 sobre x ao quadrado. Sobre, esse menos meio eu jogo para baixo como raiz de 4x mais 3. Aqui eu tenho, ó, aqui, né? Aqui dentro é o mesmo, tem que fazer o MMC dessas letras, tá? Eu vou fazer aqui separado, ó. 1 sobre x à quinta menos 1 sobre x ao quadrado, coloco aqui sobre 1, então vai ficar 1 sobre... O MMC de x ao quadrado e 1 é x ao quadrado. X ao quadrado dividido por 1, x ao quadrado, vezes x à quinta, x à sétima, menos 1. Repete a de cima, multiplica pelo inverso da de baixo. Então, vai ficar x ao quadrado sobre x à sétima, menos 1. Tá? Então, é isso que vai ficar aqui. X ao quadrado sobre x à sétima, menos 1. Vezes... aqui dentro é 5x à quarta mais 2 sobre x à terceira. Tá? Coloca sobre 1, o MMC é x à terceira. X à terceira dividido por 1x à terceira, vezes quarto, 5x à sétima, mais 2. Então, aqui ficou 5x à sétima mais 2 sobre x à terceira. Vezes a raiz quadrada, que ainda não dá para mexer, menos 2 ln. Aqui dentro do ln, eu posso colocar o resultado daquela conta, que é x à sétima menos 1 sobre x ao quadrado. Isso ainda sobre a raiz. E ainda tá tudo sobre 4x mais 3. Certo? Esse x ao quadrado eu posso cortar com esse x à terceira. Então, ele vai sair daqui e aqui vai ficar só x. Tá? Não vai dar para mexer mais em nada, vai ficar desse jeito mesmo, né? Fica bem esquisito, mas
É assim mesmo. Então, ó, aqui onde cortou, vai ficar esses dois aqui em cima, que é 5x à sétima mais 2 vezes a raiz de 4x mais 3. É bom colocar isso aqui entre parênteses. Sobre, aqui sobrou um x, eu vou colocar aqui na frente, e esse outro entre parênteses, x à sétima menos 1. Menos 2 ln de x à sétima menos 1 sobre x ao quadrado sobre raiz quadrada de 4x mais 3. Ah, ainda tem essa parte de baixo, né? Aqui eu posso escrever como sobre 1 e multiplicar pelo inverso. Então, aqui é vezes 1 sobre 4x mais 3, né? Então, tudo que tá em cima vezes o inverso da de baixo. Tá. Essa parte de baixo aqui tá elevada a 1, né? Se eu vou pensar nessa raiz aqui, ela tá elevada a meio, né? Se eu... Né, quando é divisão, é esse menos esse. Então, essa meio menos 1 dá menos meio. Então, vai ser uma raiz na parte de baixo. Então, vai ficar assim. 5x à sétima mais 2 sobre x à sétima menos 1 vezes a raiz de 4x mais 3. Menos. Esse aqui com esse aqui de baixo é uma raiz, né? Então, é como se fosse elevado a meio. Eu tenho que fazer meio mais 1, né? Que multiplicação soma. Meio mais 1, que é 2 sobre 2, vai dar 3 sobre 2. É 3 sobre 2, né? Então, fica 2 ln de x à sétima menos 1 sobre x ao quadrado. E aqui embaixo... Continua a raiz quadrada, porque deu 2 embaixo, e dentro, 4x mais 3 vai ficar elevado à terceira. Ok? Então, tá bom, a gente pode parar por aí. Essa integral é bem, né, bem confusa, assim, fica com muita conta, não tem como melhorar, tá? É assim mesmo. Tá, a próxima... A próxima é a D. A D é G de T com T elevado a T elevado a 3. Não dá para fazer essa conta direta, nem adianta fazer por substituição nem nada. Tem que fazer uma transformação. A gente tem que usar o E elevado a ln, tá? E elevado a ln de... eu coloco isso aqui dentro do ln, vai ficar t, e isso aqui elevado a t elevado a 3. T elevado a 3, quando é ln ou log, eu posso tombar. Então, vai ficar E elevado a T elevado a 3 ln de T. Ok? E é a derivada disso aqui que eu tenho que fazer. Tá? E elevado a alguém é para derivar pela regra da cadeia.
Então, derivada de E é ele mesmo. Agora, eu tenho que multiplicar pela derivada do expoente. No expoente, eu tenho um produto. T elevado à terceira vezes ln de t. Então, é para usar a regra do produto. Então, deriva a primeira a primeira é t elevado à terceira. Então, tomba o 3t ao quadrado. Deriva a primeira, multiplica pela segunda. Mais, deriva a segunda, derivada de ln é 1 sobre t, multiplica pela primeira. Ok. Aqui dentro, ó, primeiro, ficou t a terceira sobre t, eu corto aqui, vai ficar t ao quadrado. E tá, e aqui vai ficar a mesma coisa. Agora eu vou fazer a distribuição. Então, aqui ficou t ao quadrado, vou fazer isso depois, né? Então, vai ser isso aqui vezes o e. Então, vai ser 3t ao quadrado, ln de t vezes e elevado a t elevado a 3 ln de t. Eu vou pegar esse t elevado a 3 e vou colocar no expoente. Calma, né? Primeiro eu vou fazer outra distribuição. Aqui deu t ao quadrado, então vezes e elevado a t à terceira ln de t. Distribuiu. Tá, então nesses dois eu vou colocar o t à terceira no expoente. Vai ficar assim. 3t ao quadrado ln de t e elevado a ln de t, t à terceira, mais t ao quadrado e elevado a ln de t, t à terceira. Por que que eu fiz isso? Porque quando eu tenho e elevado a ln, ln de alguém aqui, eu posso cortar o e com o ln e o meu resultado é o próprio alguém, tá? Isso é uma propriedade de ln, de e e de ln. Então, aqui é como se eu cortasse e sobra o t elevado a t à terceira. Então, vai ficar 3t ao quadrado ln de t vezes t elevado a t à terceira mais t ao quadrado vezes t elevado a t à terceira. Tá. Se eu tenho duas letras t se multiplicando, eu posso somar os expoentes. Então, vai ficar 3 ln de t vezes t elevado a 2 mais t à terceira. E aqui vai ficar t elevado a 2 mais t à terceira. Ok? Esse é o resultado final.